Namastê, queridos alunos da Myself School. É com muita alegria que eu inicio essa nova temporada de vídeos, agora gravados direto da Índia, onde eu vou morar pelo período de aproximadamente 2 anos, inicialmente para realizar um mestrado em filosofia. As minhas aulas já começaram e muito em breve eu vou trazer muitos novos conhecimentos e conteúdos também referentes à filosofia do yoga e toda a filosofia da Índia, do Oriente e de tudo mais que a gente pode conhecer desse lugar tão especial. Então eu espero que vocês possam sentir essa energia daí, que eu possa compartilhar um pouquinho desses conhecimentos que eu vim buscar aqui com vocês. E para iniciar então essa sequência de vídeos, a nossa aula de hoje vai ser sobre um assunto muito importante: meditação. Com certeza não vai ser o único vídeo, é só o primeiro de muitos outros que virão, mas é um assunto que abre muito bem essa nova fase, porque muitas vezes nós praticamos yoga, o que nós chamamos de yogasana, né? A prática das posturas físicas, sem chegar a buscar a meditação. Muitas vezes é natural que esse processo meditativo ele venha junto com a nossa prática física, mas na aula de hoje a gente vai dar um enfoque maior nesse assunto, que é tão importante. É tão importante que os asanas, as posturas físicas, elas vêm para preparar o nosso corpo para que a gente possa permanecer numa postura meditativa. Existem muitas posturas que são chamadas posturas meditativas. A gente vai falar sobre algumas delas hoje. Mas é muito importante que a gente tenha consciência e a noção de que existe uma diferença entre o ideal e o possível. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir permanecer naquela postura ideal, por exemplo, com as pernas cruzadas, a postura de lótus, por muito tempo. Mas a gente pode, por exemplo, fazer uso de uma cadeira. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Sentadinho numa cadeira, em qualquer lugar que você possa se concentrar, que você possa se observar, você pode estar realizando a meditação. Existem muitas teorias e muitas formas de meditação. E hoje a gente vai dar só uma pincelada com a técnica que eu acredito ser a mais, digamos, fácil, a mais interessante para começar. Existem muitas formas, mas uma das formas mais simples é justamente a observação principalmente da respiração. Então a gente vai buscar encontrar uma postura física no corpo para proporcionar o conforto que a gente precisa para conseguir dar esse mergulho interno, para conseguir partir para esse processo de autoconhecimento, de autoobservação. Então isso é o mais importante. Nesse primeiro momento, muitas pessoas falam: mas eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. A gente não precisa se exigir a esse ponto. A gente pode ir gradativamente avançando com essa prática, que também é uma prática, que também é um exercício. Mas é um exercício que vai muito além do físico, do corpo, do músculo. Ele é um exercício que vai exigir muito mais da sua mente, da sua concentração e também da sua entrega. Praticar meditação é se entregar. Obviamente que a sua mente vai trazer um montão de informações. Você vai perceber, se você ainda não pratica meditação, quando você fizer pela primeira vez, é muito normal que venham 1 milhão de pensamentos. Você vai se lembrar que você tem que fazer alguma coisa daqui a pouco. Você vai perceber que esqueceu de fazer alguma coisa. Mas é muito importante que, principalmente nesses primeiros momentos, nessa primeira etapa, você converse com a sua mente e simplesmente faça um convite para que ela relaxe um pouco nesse momento.
Não é que as coisas que vão vir na sua mente não sejam importantes. Elas são sim muito importantes. Mas, nesse momento, o mais importante é você estar com você mesmo. Por isso, esse convite amoroso para o seu corpo e para a sua mente começarem esse processo de descoberta, de autoconhecimento, de mergulho que a meditação é capaz de te proporcionar. Então eu vou te dar algumas dicas, algumas ferramentas, alguns instrumentos para você começar a praticar. A meditação é um processo muito individual. Então eu posso te dar algumas dicas, mas é você que vai fazer na sua rotina encontrar o melhor horário, na sua rotina encontrar o melhor lugar, na sua rotina encontrar o que é possível para você nesse momento. Pode ser, como eu disse, que não seja o ideal, o lugar mais silencioso, o horário mais adequado, mas é importante você entender o que é possível nesse momento e fazer o que for possível para você hoje. Então seja amoroso consigo mesmo. Pode ser que a postura chamada meditativa não seja a melhor para você. Pode ser que o seu corpo fique todo tensionado. Pode ser que você fique muito ansioso por estar nessa postura que não te traz conforto. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é que a gente consiga encontrar uma postura corporal, física, confortável, para que você encontre também o conforto na sua mente, o relaxamento na sua mente, a concentração para que você consiga fazer a sua meditação. Então, para começar, vamos falar exatamente disso. Quais são as posturas consideradas meditativas? Existem várias, vocês já devem ter visto em muitos livros, desenhos, filmes até. É bem comum que as pessoas encontrem essa postura sentada, muitas vezes com a perna cruzada e os braços esticados e a coluna ereta. Tem várias formas de você manter as suas mãos, né? Não sei se você já conhece essa palavra, mudra. São essas formas, esses símbolos que a gente faz com as mãos. E na meditação tem um símbolo que é muito famoso, né? O mudra, que é muito famoso, que é o Tim Mudra, em que você une o dedão e o dedo indicador. Então, normalmente quando você vê uma imagem de alguém meditando, essa possivelmente é a imagem que você vai observar. Normalmente é a imagem que as pessoas utilizam. Mas se você sentir que essa não é a sua postura no momento, eu vou estar trazendo outras possibilidades. Essa postura é uma postura interessante. Eu vou te mostrar como podem ficar as pernas. No caso de praticante iniciante, é o ideal que você coloque um pé na frente do outro. Espero que vocês estejam conseguindo ver daí. Um pé na frente do outro, as pernas flexionadas, procurando relaxar bem essa região das coxas e encontrar um conforto e um alinhamento na parte central do seu corpo. Muitas vezes, para isso, você vai ter que puxar as nádegas para as laterais. Quando você puxa as nádegas para laterais, você senta sobre os isquios, que são os ossinhos que tem na região do quadril, na parte inferior. Isso ajuda com que você mantenha a sua coluna ereta. E, óbvio, vai ser muito importante que você tenha um fortalecimento da região abdominal e das costas, das paravertebrais, para que você se mantenha nessa postura. Então, essa postura, para começar, ela é muito interessante. Mas se você perceber que dá para ir um pouquinho mais, você pode trazer um pé sobre a perna. Você pode escolher qual lado fica mais confortável para você. Experimenta os dois. Então, nesse momento, eu estou trazendo a minha perna direita sobre a minha perna esquerda. Você pode até puxar um pouquinho mais e trazer o pé mais pertinho da virilha. E ainda assim, buscar esse conforto sobre os isquios. Buscar relaxar essa região externa das coxas. Vão ter outras posturas mais avançadas. Mas para quem está começando, a gente não precisa ir tão fundo, porque o mais importante vai ser a meditação e não necessariamente a postura.
Se você estiver confortável nessa postura, ótimo, se mantenha nela. Se você sentir que no chão não é um lugar legal para você ficar, encontre uma cadeirinha dessa ou uma cadeirinha importante, que tenha um apoio, né? Normalmente quem vai fazer a prática de meditação na cadeira, para começar, é ideal que você tenha esse apoio nas costas. Mas depois, com o tempo, é mais indicado que você desencoste da cadeira. Por quê? Quando você está encostado na cadeira, o seu corpo acaba inclinando um pouquinho para trás e você perde essa atenção na região do core, na região do centro do corpo. Mas para começar, pode ser que seja necessário. Depois, você traz esse eixo, essa consciência para o centro do corpo. Imagina como se tivesse uma força te puxando do topo da cabeça lá para o alto. E aí você estica, alonga e desencosta da cadeira. A mesma coisa pode ser se você estiver no chão. Se você sentir que não é confortável ficar assim, você pode encostar na parede, pode colocar uma almofada, não tem problema. O importante, como eu já falei, é encontrar o conforto na postura. Então, ou sentado, no chão, ou na cadeira. Deitado, normalmente não é muito recomendado, porque quando você deita, o seu corpo vai relaxando. Então, a chance de você dormir é muito grande. O que a gente quer agora não é dormir, é meditar. Então, eu recomendo que para começar, a gente faça ou sentado no chão, buscando uma postura confortável, ou com um apoio, ou com uma almofada, ou sentado na cadeira, a mesma coisa. Se você ficar sentado na cadeira, é muito importante que os seus pés estejam firmes no chão. Coloca os dois pés firmes no chão, alinhe a sua coluna, estica a sua coluna, e tem uma outra informação também muito importante, a região dos ombros. Muitas vezes a gente tensiona os ombros para conseguir ficar nessa postura. E aí a gente acha que aqui, ó, a gente está super na postura meditativa. Não, gente. Meditar não é tensão, é relaxamento. É atenção sem tensão. Então, é importante relaxar os ombros. Lógico, os seus braços, formando essa linha reta, são interessantes. Se você conseguir fazer o Chin Mudra, como eu te falei, colando, né? Conectando o dedão e o indicador, vai ser excelente. Esse mudra, ele é muito bom para meditação, porque é como se você estivesse ligando aqui um conector de energia. Você não permite que a energia que está sendo trabalhada através da meditação, ela se perca. Ela fica aqui. E você traz toda essa energia para você e ela circula, ela flui dentro de você. Então, isso é como se você ligasse na tomada. Ligasse essa energia interna e se conectasse. Mas se você não sentir confortável assim, você pode deixar as mãos pousadas sobre as pernas também, suavemente, sem forçar, ou voltadas para cima, com as mãos, com as palmas relaxadas, pousadas. Então vamos lá. Se for possível, traz uma perna sobre a outra. Se não for possível, uma na frente da outra. As mãos ou ficam pousadas para cima ou para baixo, e se possível, fazendo Chin Mudra, para você conseguir manter a sua energia circulando sem dispersão. Outra dica, o ombro relaxado e o mais importante, a coluna ereta. Seja sentado no chão ou na cadeira. Lembrando que na cadeira os pés precisam estar firmes no chão. De preferência, sem calçado. Pode pousar os seus pés no chão e sentir a energia da terra. Então a gente agora que já entendeu como fica o nosso corpo para meditar, a gente vai começar a trabalhar o outro aspecto, mental. Então, para meditar, é muito importante que a gente feche o contato com o ambiente externo. Não é que a gente não vai perceber. Muitas vezes, mesmo quando a gente está com os olhos abertos, com os olhos fechados e trazendo atenção para dentro, a gente ainda está perceptível do ambiente externo. Tá tudo bem. É assim, é um passo a passo.
Mas para facilitar o processo de meditação, a gente fecha os olhos e busca mergulhar para dentro da gente. Então, se para você for muito difícil trazer essa atenção e essa concentração para dentro, você pode usar alguns auxílios, como por exemplo, sabe aquelas coisinhas que as pessoas dão no avião para você não ouvir muito barulho? Pode usar aquilo ou botar um algodão para tapar um pouquinho, para você não ficar tão conectado com os sons externos. Os olhos você pode fechar completamente ou deixar eles um pouquinho entreabertos e olhar para a ponta do nariz. Essa também é uma dica. Você canaliza essa energia e bota a sua intenção direcionada para um ponto, que normalmente é a ponta do nariz. Existem muitas técnicas meditativas. Uma delas, por exemplo, é usando um japamala. Eu não sei se vocês conhecem. Trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse é só um exemplo. Existem muitos tipos de japamala. O japamala, normalmente, eles aparentam como um cordão, né? Muitas pessoas usam, talvez você já tenha até visto, muitas pessoas usando como um cordão mesmo. Mas ele é, na verdade, um recurso de meditação. Para facilitar o entendimento, imagina como se fosse... Se você é católico, vai ficar fácil de você entender, se você ainda não conhece o japamala. Ele é como se fosse um terço da Igreja Católica. Sendo que ele tem um número específico também de contas, né? Cada um dessas continhas, ela equivale a uma repetição. E normalmente são 108. 108 é um número sagrado na Índia. Depois eu vou explicar melhor um pouquinho. Eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor essa parte mais filosófica. Mas, para informação, 108 é o número de contas que tem nesse japamala. Então, como funciona? Você vai pousar ele na sua mão. Normalmente, as pessoas não vão usar o dedo indicador para fazer a meditação através da repetição de mantra. Eles vão usar, porque o dedo indicador é conhecido como o dedo do ego. Então, é ideal que você não use ele. Então, você vai usar o dedo médio e o dedão. Então, você pousa o japamala na sua mão e aí você vai começar a fazer a contagem. Você vai começar a passar um por um com a ajuda da sua mão. E aí você vai repetindo o mantra. Existem vários mantras. Essa é só uma técnica que eu estou explicando para você, que é a técnica de meditação através do japamala, da repetição dos mantras. Se você não tem, não deve ser difícil de achar, dá uma pesquisada. Até na internet mesmo você deve conseguir o japamala, senão você pode mesmo fazer 108 contas e você pode usar para meditar. Então essa é uma forma. Outra forma é através da repetição de palavras sagradas, que também são conhecidas como mantra, mas mentalmente. Então, você pode repetir até o próprio Om, que é um som, uma energia muito potente, muito poderosa. Depois eu vou falar melhor dos sons, mas vamos voltar para cá. Então, já falamos do japamala com a repetição através das contas, né? 108 vezes. Você pode fazer uma sequência ou duas, como for melhor para você. Você pode fazer também mentalmente, repetindo, né, um mantra, que pode ser em sânscrito, a língua utilizada, né, nas escrituras védicas, né, na origem das escrituras sagradas da Índia, ou pode ser um mantra pessoal, seu, uma intenção, como a gente chama no yoga, né, um sankalpa, algo que você deseja, algo que seja uma intenção, um propósito, uma intenção profunda. E aí você pode repetir mentalmente ou através do uso do japa. Você pode ainda também usar um referencial, que pode ser real ou imaginário. Muitas vezes as pessoas utilizam a vela, né, o fogo transmutador, que é incrível e poderoso. Ele pode nos ajudar muito também na meditação. Então você pode colocar, por exemplo, uma vela na sua frente e aí conforme você está com o olho entreaberto, olhando na direção do nariz, você pode olhar na direção da vela e fixar o seu ponto, o seu olhar para essa vela. Ou você pode simplesmente
visualizar no ponto médio entre as sobrancelhas, no Agnya Chakra, você visualiza uma vela. Então ela não precisa estar realmente ali. Você pode simplesmente fechar os seus olhos e visualizar a vela nessa região. Isso ajuda você a focar, ajuda você a concentrar e ajuda a sua mente a se acalmar. Quando a gente fala a sua mente a se acalmar e os benefícios da meditação para a nossa mente, é importante a gente entender um conceito que se chama vrits. O que são os vrits? Eles são os fluxos de pensamento, eles são os fluxos mentais. Então, como eu falei antes, é muito comum que quando você comece a fazer a sua meditação, que você lembre de várias coisas, coisas que você tem a fazer, coisas que você esqueceu de fazer. É muito comum que isso aconteça. Por quê? São esses famosos vrits, que são esses fluxos, que muitas vezes estão muito intensos e outras vezes estão mais tranquilos. Com a meditação, qual é a busca, qual é a intenção? Que você vá harmonizando, equilibrando e trazendo mais centramento. Quando você não está mergulhado nesse fluxo intenso de pensamentos, você consegue estar em mais harmonia e aí você consegue observar. Importante a palavra observação para a meditação. A meditação é isso, é a observação. Então é muito importante que você também possa estar atento e observe os seus pensamentos. Convide-os a se tranquilizarem, não briga com seus pensamentos, porque é muito comum, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou meditar, então eu tenho que ficar com a minha mente vazia, eu não posso pensar em nada. E aí você fica lá super tenso, estressado, nervoso, porque a todo tempo está vindo o pensamento. E aí você começa a brigar com seus pensamentos, sai, eu não quero pensar nisso, sai, eu não quero pensar nisso. Isso não resolve. Não é brigando com seus pensamentos, não é enfrentando os seus pensamentos que eles vão sair dali. Pelo contrário, eles vão ficar mais fortes. Então, uma dica é exatamente o oposto disso. Aceita, acolhe os seus pensamentos e libera eles. Deixe que eles venham e depois deixe que eles sigam. Para facilitar, uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de usar, são as ondas do mar. Você também pode visualizar as ondas do mar indo e vindo. Você já se imaginou tentando segurar as ondas do mar? Pegar as ondas do mar? Não dá. Você só vai ficar estressado, nervoso e não vai conseguir realizar o que você deseja. Então, imagina que os pensamentos são a mesma coisa. Como as ondas do mar, eles vêm, depois eles vão. E seguem seu fluxo, seu caminho. E é assim também na meditação. Quando você se coloca como observador dos seus pensamentos, você consegue ter essa clareza de perceber quando eles estão vindo e depois deixar eles irem. Inclusive, é muito comum que você tenha insights durante a sua meditação. Então, às vezes, você está lá super concentrado, prestando atenção na respiração e não no pensamento. E aí vem uma luz, vem algo que você estava esperando há tanto tempo, que você estava se perguntando há tanto tempo, mas que você precisava que a sua mente se acalmasse para que essa luz pudesse chegar. Essa luz da sua consciência, essa luz da sua sabedoria, de tudo que existe dentro de você que vai muito além dos seus processos mentais. Então, quando você relaxa a sua mente, e essa é uma das principais funções da meditação, você consegue acessar essa sabedoria que é inerente a você, que é essa sabedoria divina, que é essa sabedoria que está muito além da racionalidade, do que você acredita, das suas crenças. Então, essa também é uma coisa muito bacana de se perceber. Se você passar o tempo todo brigando com seus pensamentos, falando eu não quero pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar, você pode perder essa possibilidade de ter um insight, de vir algo bem importante para você. Mas uma coisa também é muito importante, não criar expectativa. Então, uma dica, não senta para meditar esperando que a resposta daquele problema que você está na cabeça, ele venha. Expectativa vai gerar ansiedade e pode ser que gere frustração. Então, procura se liberar.
se entregar, vive o momento presente. A meditação, ela é essa experiência de você estar no aqui e agora. Porque se você está lá no passado, você está remoendo as coisas que foram, você está vivendo fora da realidade. Porque você está lá com a mente no que já aconteceu. Se você está pensando no futuro, querendo algo para amanhã, para depois de amanhã, ou até para daqui a 1 minuto, você está no futuro. Então essas duas realidades não são reais, são ilusórias. O aqui e agora, o momento presente é real. Então isso gera duas coisas que estão muito comuns nos dias de hoje. A depressão, duas doenças que está lá no passado, e a ansiedade que está lá no futuro. Então deixa esses dois momentos de lado e através da meditação vive o agora. E aí você me pergunta, mas como assim? Como vive o agora? Se eu viver o agora, eu vou ficar pensando em tudo que eu tenho para fazer nesse momento. Não. Uma forma muito simples, e era onde eu queria chegar, que eu acho que é uma das formas mais bacanas para você começar. Se você ainda não medita, é uma ótima forma de começar. É através da observação da sua respiração. Existe uma conexão muito forte entre a nossa respiração e a nossa mente. Isso fica muito claro quando a gente se percebe em situações adversas. Por exemplo, se você está vivendo um momento muito difícil agora, aconteceu um problema, alguém te ligou e te contou um problema. Você vai perceber que se você estiver atento à sua respiração, você vai notar que a respiração vai mudar automaticamente. É natural, porque quanto mais pensamentos, quanto mais preocupação na mente, mais a sua respiração reage a isso. Então, uma situação que com certeza todo mundo, com certeza você já viveu. Aconteceu um problema na sua casa, você estava muito bem e pum, aconteceu aquele problema. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, você pode sentir uma série de sensações e emoções. E com certeza elas estarão conectadas a uma respiração mais curta e mais rápida. Então você respira e você passa a não oxigenar devidamente o seu cérebro. E o que acontece? Você passa a não conseguir raciocinar plenamente. Você passa a não conseguir pensar plenamente. Então, se você se pegar numa situação como essa, se você estiver atento a ponto de você perceber que a sua respiração mudou em função daquele problema, daquela emoção, daquela situação que você está vivendo, primeira coisa, respiração. É uma ferramenta incrível. Então, para um pouquinho, respira. Respira fundo. Não precisa forçar a respiração, não precisa ser alguma coisa... Não. Respira suave, mas procura respirar profundo, ou seja, amplia a sua capacidade pulmonar. Enche e solta devagarzinho. Para muitas pessoas, sentar para meditar é um baita desafio. A mente começa a ficar muito agitada, muito ansiosa. Então, uma coisa muito, muito importante, foca na respiração. Às vezes é legal até você começar, antes de você meditar, a fazer uns pranayamas. Em seguida eu vou gravar um vídeo que fala dos pranayamas, então eu vou te passar essas dicas de quais pranayamas são legais para você fazer, por exemplo, antes da meditação. Então você foca na sua respiração e vai trazendo a sua atenção para o momento presente. Vai trazendo a sua atenção para o aqui e agora. E aí, a partir do momento que você decidiu, agora eu vou iniciar minha meditação. Eu já preparei o meu ambiente. Se desejar, pode colocar uma musiquinha tranquila. Eu já preparei o lugar em que eu vou fazer a minha prática. Eu já me preparei fisicamente. Agora eu vou mentalmente me preparar para a minha prática.
eu vou fechar os olhos, eu vou observar a minha respiração, o meu estado mental, também as minhas emoções. Não tem nada separado, tá tudo junto, tudo conectado, como eu acabei de te falar. Em um momento você tá bem, você recebe uma notícia que mexe com o seu emocional, naturalmente a sua mente começa a ficar agitada e a sua respiração acelerada. Então você começa por esse caminho e vai voltando. Controla a respiração, respira profundamente, acalma a sua mente, acolhe as emoções. E aí, com essa integração entre corpo, mente, respiração e emoções, você é capaz de resolver melhor o seu problema, porque você vai ser capaz de refletir sobre ele e não reagir a ele. Então esse tempo, o tempo da respiração, ele pode te evitar muitos problemas. Quando o problema vem, quando a situação vem, não reage, para, respira, organiza energeticamente, emocionalmente, mentalmente. E aí sim, com essa energia organizada, reflete e realiza, age, não reage. Por isso a meditação é tão importante. Através da meditação, você vai conseguir dar esse espaço entre o que você recebe e como você devolve. Se você está com essa prática constante na sua vida, você vai perceber que você não reage mais aos problemas com tanta força. Eles chegam, você recebe, acolhe e deixa que vão. Mas não deixe que vão, não vou resolver os meus problemas, não é isso. Mas você tem mais capacidade mental e emocional, tranquilidade para resolver os problemas que chegarem. Então esse é um dos grandes benefícios da prática da meditação. E aí você me pergunta, nossa, mas isso é para quem está muito avançado já. Eu vou ter que meditar durante anos para conseguir não reagir, eu sou muito reativo. Na verdade, se você praticar 5 minutinhos todo dia, você já vai conseguir ver muita diferença na sua vida. Mas aí você me fala, caramba, 5 minutos é tempo pra caramba. Sim, quando a gente começa mas depois com o tempo você vai percebendo que é uma sensação de bem-estar tão profunda que 5 minutos passa a não ser nada. E aí você vai querendo mais e mais e mais. Quando você entra nessa relação com a meditação, que na verdade é uma relação com você mesmo. É esse contato com a sua essência em luz, com a sua força. Então, começa. Não espera ser capaz de fazer 1 hora de meditação na primeira semana. Não. Começa. Dá o primeiro passo. Se não der para você fazer num lugar tranquilo em casa, faz no ônibus. Bota uma musiquinha no carro. Dirigindo talvez não seja uma boa opção, porque você precisa estar atento à direção. Mas no trabalho, muitas vezes antes de uma reunião importante, senta 5 minutinhos, respira, fecha os olhos, se concentra. Dá essa capacidade para sua mente de produzir o que ela pode produzir de melhor. Você não está indo contra a sua mente. Você não está negando a sua mente. Você está dando recursos para ela vir com todo o seu potencial, com toda a sua luz, com toda a sua clareza para a realidade. A meditação não é algo que está distante. A meditação não é para quem está na caverna, no Himalaia. A meditação não é só para quem está na Índia. A meditação é para todo mundo. E já tem comprovadamente, cientificamente, comprovações do quanto ela é benéfica para nós. Então começa. Senta, fecha os olhos, respira fundo.
Vamos praticar junto um pouquinho? De olhos fechados, coluna ereta, ombros relaxados. Passe a observar a sua respiração. Observe o ar entrando suavemente pelas narinas. Observe o ar saindo também suavemente pelas narinas. Inspire tranquila, lenta e profundamente. Não é necessário forçar a respiração. Observe o fluxo respiratório e vá permitindo, acolhendo e aceitando, sem tentar mudar, apenas naturalmente acalmando e percebendo o seu próprio fluxo respiratório, o fluxo mental, percebendo as suas emoções, percebendo o seu corpo. Se por acaso surgir algum pensamento, volte a perceber a sua respiração, se conectando com o aqui e agora, o momento presente. O único momento em que você pode realizar algo. Perceba-se. Dedique esse tempo para você. Dedique esse tempo para o seu autoconhecimento. Se observe. Trazendo as mãos unidas em frente ao coração, para encerrar a nossa prática de hoje. Entoaremos juntos o mantra Om, uma única vez. Inspira. Namastê.